Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 16 ao versículo 23. Eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como serpentes e simples como pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos farão comparecer nos seus tribunais, e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis levado por minha causa à presença dos governadores e dos reis, como testemunho diante deles e diante dos gentios. Quando vos entregarem, não cuideis como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é o que falará em vós. O irmão entregará à morte o seu irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais, e lhes darão a morte. Vós, por causa do meu nome, sereis odiados por todos, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fuge para outra. Em verdade eu vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o nosso Senhor Jesus, Ele nos dá um caminho a percorrer. Diante do conhecimento com Ele, diante da sabedoria que vem de Deus, diante do entendimento que vem de Deus, Ele prepara, como a gente viu Ele preparando os apóstolos, Ele prepara o nosso coração para que a gente possa enfrentar as realidades da nossa vida, enfrentando assim como filhos de Deus. E nós somos enviados como ovelhas em meio aos lobos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Como diz um ditado popular, só não tem problema quem já está lá na mansão dos mortos, quem já desceu, né, ou quem já subiu ao céu, aqueles que estão lá descansando no cemitério, mas a nós que estamos aqui caminhando, nós estamos enfrentando as dificuldades, mas como filhos de Deus. E como é enfrentar como filhos de Deus, sendo ovelha em meio aos lobos? Jesus hoje nos diz, ele seja prudente e ser simples. São Jerônimo vai dizer assim, com a prudência evita as armadilhas, e com a simplicidade o mal. Então, o coração simples, querido irmão, é um coração que não tem malícia. E um coração prudente é aquele coração observador, é o que analisa antes de agir, que cauteloso, que protege do perigo, é sábio, age à base do conhecimento e da experiência e prevenido, preparado possíveis adversidades. E o simples é aquela pessoa que é ingênua, que ela acredita em tudo, mas ao mesmo tempo nessa acreditar em tudo sem a malícia. E não se importa com os riscos, a consequência, aquela simplicidade de uma criança, né? A pessoa não tem malícia. Para a gente ter essa prudência, a gente ter essa simplicidade, o mover hoje do nosso Lectio Divino, olhando aqui para o catecismo, né? Olhando também para o diário bíblico, olhando para os ensinamentos dos santos, o que o diário bíblico vai dizer? A palavra de Cristo é um divisor de águas na vida de quem acolhe verdadeiramente. Esta palavra muda a vida de quem acredita e gera conflitos com aqueles que não compreendem. Dentro da família, você fala o que Deus quer, você fala o que é a verdade. No agir, no nosso proceder, existem os conflitos, existem as adversidades, existem as dificuldades. Começa aqui na nossa igreja doméstica. E assim, meu irmão, quando você vai evangelizar, quando você vai falar, existe a incompreensão, existem as dificuldades, existem as divisões. Continuando aqui, não devemos ter medo. Cristo já mostrou na cruz que a sua vitória foi maior que toda a perseguição, maior que a própria morte. Deixemos resplandecer, isso aqui é a pergunta do nosso Lectio Divino hoje, que é o que o texto diz para mim. Eu vou colocar essa pergunta para a gente refletir, para a gente rezar em cima disso. Deixemos resplandecer no mundo a nossa identidade de filhos de Deus e não desanimemos por causa das dificuldades. Pois assim diz Jesus, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. É o
a frase hoje aqui na palavra de Deus, que Jesus nos pede, diante da prudência, diante da simplicidade, perseverar até o fim. Coloca a mão no teu coração. O que o texto diz para mim? Eu vou ler de novo essa frase e você vai refletir ela e faça dela uma oração na tua vida. Eu deixo resplandecer no mundo a minha identidade de filho de Deus. Por exemplo, eu sou cristão, eu vivo Cristo no meu coração, eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dificuldades, o amor que eu tenho por Jesus é grandioso, e aí vem, querido irmão, aquelas pedras, vem aqueles ataques, vem aquelas dificuldades, vem o desânimo diante da tua caminhada. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu isso dentro da tua família? Já aconteceu isso no teu trabalho, onde você está? Já aconteceu isso na sua vida? Sabe, irmão, eu já refleti hoje aqui. E o que Deus me levou, o que me levou a dizer a Deus com tudo isso? A pedir a prudência. Eu vi que a prudência é algo que faltou muito na minha vida. Na minha vida. O que faltou na tua vida? A simplicidade? O que faltou na tua vida foi a prudência diante do anúncio na sua casa, diante do anúncio lá na tua vida particular, lá no teu trabalho. Sabe, irmão, quando aquele homem, aquela mulher que vai anunciar a palavra de Deus, com a tua vida, com gestos, com atitudes, mas quando você reconhece que você é pequenino, quando você reconhece que você é aquela pessoa que teve falhas, entra a humildade no teu coração. E diante da humildade, você vai conseguir entender que eu preciso ser um homem prudente, que eu preciso ser uma mulher prudente, que eu preciso ser um homem simples, que eu preciso ser uma mulher simples e ensinar a minha família a viver isso. Se algo de errado aconteceu, meu irmão, como disse o Padre Nicolas ontem na missa, quem foi ontem, deixe lá para trás. Não fique relembrando isso. Viva o hoje. Peça perdão para Deus, confesse. E a vida segue, meu irmão, porque o nosso Senhor Jesus, ele lavou e purificou todos os nossos pecados na cruz. E aquele que confessa e levanta a cabeça, ele vai ser atacado. Vão atirar pedras, vão te julgar, vão te condenar pelas tuas atitudes. Mas, querido Deus, eu já deixei a teus pés na cruz. Aquele irmão que se importa comigo, com isso, como eu vi uma frase, se a pessoa começa a te atacar e esquece da vida dela, é sinal que você tem preferência na vida dos outros. Não se importe com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque isso faz você crescer espiritualmente e não diminuir. Porque quando você diminui, é Jesus que cresce. E quem cresce na minha vida, na vida da minha família, é Jesus Cristo. A cada erro que eu cometo, Jesus, a cada falha que eu cometo, eu peço perdão imensamente por tudo que eu fiz de errado como pai. Peço perdão imensamente como filho, que eu já fiz de errado com a minha mãe, com meu pai. Peço perdão pelas minhas falhas. E a partir deste momento agora, Jesus, eu peço a prudência e a simplicidade e a humildade no meu coração. Querido irmão, levanta a tua mão. Faça o mesmo dentro da tua casa. Faça o mesmo dentro do teu coração. Sabe por quê, irmãos? O que faz a gente rever tudo isso? O que faz a gente entender tudo isso, Jesus disse aqui na palavra, deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Neste momento você não vai saber como falar, como agir, mas o Espírito Santo vai te mostrar, o Espírito Santo vai agir na tua vida, diante de tudo que você está ouvindo aqui, querido irmão. Persevere, não deixe que o mal ataque a sua vida, não deixe que o mal desanime você. Seja ciente de que tudo que eu falei aqui, que você é um filho amado de Deus e que o teu gesto, a tua atitude pode mudar muitas vidas. E diante do erro, diante da falha, volte, peça perdão, reconcilia com Deus e não se importe com as pedras que estão com você. Persevere. Sabe, irmãos, diante da minha oração me vinha assim, Jesus organizando uma família, colocando tudo no seu devido lugar. E o que me veio muito forte, Deus organiza, Deus cuida, Deus mostra como agir pelo mover do Espírito Santo. Clame o Espírito Santo na sua vida, clame o Espírito Santo dentro da sua casa, porque Ele vai falar por você como convém, para que a gente também diga palavras certas, na hora certa, no momento certo, porque eu sou um filho de Deus.
E eu não vou deixar que o desânimo bata no meu coração diante das dificuldades que o mundo coloca. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O que o texto me leva a partir dessa palavra de hoje? Eu sou um filho de Deus. E nada vai me impedir que eu chegue até a presença de Deus. Perseverar até o fim é o que eu quero, porque eu amo Jesus. Nem o desânimo, nem as dificuldades vai me impedir, Senhor, de chegar até a tua presença no céu. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Dai-me a graça da perseverança sempre no meu coração. E neste momento, querido irmão, louvemos ao nosso Senhor Jesus pela graça e a misericórdia que Ele tem conosco diante de tantas fragilidades, diante de todas as dificuldades. Mas o Espírito Santo de Deus vai conduzir todo o nosso agir conforme a vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero ler última frase que eu até coloquei aqui, onde que um santo coloca: aquele que exerce o ministério da pregação não deve causar o mal, mas suportá-lo, pois com sua mansidão aplacará a ira dos que insurgem contra ele, e sofrendo tais aflições, curará as feridas dos pecadores. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado